nesse sermão, nessa meditação, além das próprias meditações do texto, mas também a partir dele, dois grandes desafios para essa juventude. Eu falei para o Pedro, eu quero ir lá desafiar a juventude para dois momentos especiais que a nossa denominação precisa deles. E os irmãos vão ouvir esses desafios aí durante o estudo, mas mais especialmente no final. Abram suas Bíblias, por gentileza, na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo. E eu peço que os irmãos fiquem com suas Bíblias ou aplicativos abertos, que os irmãos acompanhem comigo. Quando eu citar um versículo, olha para a sua Bíblia, deixa o texto falar com você por ele mesmo, às vezes até sem intermediação do pregador. Segundo Timóteo, capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Diz assim o apóstolo Paulo: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículos 6, 7 e 8. Pedro orou por mim no início, eu oro no final com os irmãos. De vez em quando, Deus tem que reavivar o nosso espírito. Nosso espírito é o nosso homem interior, é o que nós somos verdadeiramente, é a parte imaterial, invisível e eterna em nós. Deus é eterno para frente, para trás e para frente. Nós somos eternos para frente. Nosso espírito viverá para sempre. Mas o espírito, de vez em quando, adormece, amortece. O espírito peca, conforme a Bíblia diz, conquanto imaterial. E, de vez em quando, Deus tem que, num retiro como esse, numa pregação, numa conversa com gente de Deus, numa reunião de oração, num período de avivamento, ouvindo uma música de Deus, Deus precisa e muitas vezes Ele reaviva o nosso espírito. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Não sabemos o que aconteceu, mas entre a primeira epístola de Timóteo e a segunda, Timóteo teve uma crise espiritual. Não sabemos nem quanto tempo exatamente, mas Paulo começa a segunda epístola turbinando Timóteo. Ele entende que alguma coisa mexeu com a alma de Timóteo e ele estava assim meio desiludido com o trabalho de Deus. E então no verso 6, Paulo usa essa expressão: reavives o dom de Deus que há em ti. No capítulo 2, versículo 1, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Vejam que verbos fortes. No capítulo 3, verso 14, ele diz: permanece. No capítulo 4, versículo 1, ele diz: conjuro-te. Parece que aqui Paulo vai num degrau de chamamento. Reavives. Toma uma posição. Mas no capítulo 4, verso 1, Paulo diz assim: que você jure diante de Deus. Faça um juramento que você vai fazer o trabalho de Deus. E que expressões fortes. O apóstolo Paulo está dizendo para esse rapaz, porque Paulo está preso, ele vai morrer na prisão. Alguns amigos o abandonaram e ele agora sabe que o evangelho precisa seguir. Precisa fluir. E ele então chama o mais jovem dos seus discípulos. Ele escreve a ele para que ele tome uma posição, para que a alma dele seja reavivada nesse tempo que o evangelho estava em perigo. A alma precisa ser reavivada.
Nós temos hoje a mesma preocupação. Os pastores têm a mesma preocupação. Que os jovens tomem um lugar no corpo de Cristo, como Timóteo, que tenha o seu coração reavivado, a sua alma aquecida, que façam um trabalho que é só deles, que é para eles, que é seu, que é da sua juventude. Nós vivemos num tempo em que essa nossa juventude, essa nossa geração mais jovem, quase que abdicou do trabalho do Senhor. Muito difícil hoje a gente ver um jovem pego, alguém tirar a foto de um jovem lendo a Bíblia. O pai chega lá na sala e o jovem está com a Bíblia aberta lendo. Eu não tenho visto em Facebook, em lugar nenhum. A leitura compenetrada, os jovens assumindo o seu papel na igreja, nas classes, no evangelismo. Então eu penso que eu tomo o lugar do apóstolo Paulo, cabecinha branca eu tenho, para dizer, jovens, nós precisamos de vocês, o reino de Deus, o evangelho precisa de vocês da mesma forma. E aqui Paulo tem 3 argumentos para Timóteo, que eu vou usá-los, que eu vou aplicá-los para cada um de vocês, e é a Bíblia falando ao seu coração, à sua mente. A primeira, Paulo diz a Timóteo, Timóteo, você tem um dom. E eu digo, jovem, você tem um dom. É assim que Paulo começa no versículo 6, quando ele diz aí, reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Possivelmente, Paulo havia reconhecido em Timóteo o dom do ministério, o dom da pregação, o dom do pastoreio. Aqueles que têm pelo menos um dos dons de Efésios 4, 11, 12, quase sempre são chamados para o ministério. O dom de apóstolo, que é aquele que é enviado para ser missionário, o dom de evangelista, de mestre, de pastor. São 5 dons, me ajudem. E profeta, que é o pregador. Dons que Deus dá. Paulo reconheceu em Timóteo, enquanto andava pela Ásia. Ele vê que Timóteo tem um ministério. E em determinado momento, Timóteo recebeu a imposição de mãos. A imposição de mãos de um pastor sobre outro é algo muito significativo na Bíblia. Aquele que é chamado, ele coloca sobre a cabeça de um outro para continuar. Paulo diz, você recebeu um dom. Ele já tinha uma herança cristã. Paulo diz já no versículo 3, que desde a infância, Paulo servia ao Senhor, mas que Timóteo, no versículo 5, ele tinha uma família que trazia sobre ele uma carga cristã muito grande, a avó Lloyd, a mãe Eunice, uma fé viva sem fingimento. E Paulo, então, colocou as mãos sobre Timóteo e diz, agora você vai para o ministério. Você tem um dom, carisma. Essa é a palavra no grego, carisma. Você tem um carisma. Você precisa, reavives esse dom. Não negligencie. Não ache que você seja jovem demais para fazer o trabalho do Senhor. E então, ele recebe essa imposição. Em 1 Timóteo 4,14 diz que talvez o próprio presbitério colocou as mãos sobre Timóteo. Ele tinha um reconhecimento do apóstolo Paulo, tinha um reconhecimento da comunidade cristã ao seu redor, mas de alguma forma Timóteo estava com a sua alma adormecida, arrefecida. Alguma coisa tirou de Timóteo o ânimo. E Paulo, preso, diz, Timóteo, não pode ser assim. O reino de Deus exige. O trabalho do Senhor precisa de você. E, meus irmãos, eu fiz questão de falar, a essa juventude para dizer que nós precisamos de vocês. Mais ou menos 80% das nossas igrejas não tem 100 membros. São igrejas pequenas. Igrejas, às vezes, de 50 anos, com 30 membros, 40 membros.
Nós temos muitas igrejas grandes, mas temos muitas igrejas pequenas. Nossos trabalhos com a juventude, tenho conversado com Pedro, é com muita luta. Os pastores têm dificuldade até em ter classe de escola dominical para a juventude, uma juventude que dorme muito, que acorda tarde. Aquilo que Der Patrick chamou de uma juventude onde tem o menino, onde os jovens querem ser adolescentes permanentes, geração videogame, geração que quer ficar em casa, geração que dorme muito, que come muito, que brinca muito. O menino. Essa geração de menino entrou na igreja. Uma igreja que brinca muito. Esses dias, vendo passar o retiro, uma igreja foi passar o slide do retiro da juventude, num culto domingo à noite. Eu fiquei com vergonha do pastor. Só brincadeira, só palhaçada, só molecagem. Não passou uma cena de gente orando, de gente conversando com Deus. É uma geração que se arrefeceu e que a gente precisa mudar essa história. Nós precisamos ter gente como Timóteo que tem a alma reavivada. O reino de Deus não admite o menino, o rapaz que não quer ser rapaz. As moças querem se casar com homens e não com o menino. É preciso que nós resgatemos isso, e é isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, você tem um dom. E meus irmãos, queridos jovens, vocês têm dons. Cada um de vocês tem pelo menos um. No momento em que você recebeu a Jesus como Salvador, naquele exato momento o Espírito Santo veio habitar em você. Naquele momento, Ele concedeu a você pelo menos um dom. Alguns têm mais de um, mas um dom você tem. E há na Bíblia tanto uma advertência para que os jovens usem os seus dons, como há também uma advertência para quem os enterra, conforme vemos em Mateus 25, 14 a 30. Deus fica nervoso, chateado, quando o tempo vai passando e o homem que tem aquele talento, aquele dom, não faz nada, não trabalha. Os jovens vão perdendo o seu tempo com seus celulares, na internet, nas redes sociais, com as suas eternas brincadeiras, com seus eternos videogames. E vão deixando passar o tempo mais precioso de fazer o trabalho de Deus, de abençoar a igreja, de abençoar o reino do Senhor, de ir para um seminário, de ir para a obra missionária, de tomar uma posição intrépida no reino de Deus. Deus não gosta. Deus chama a atenção para que cada um de nós, tanto os jovens como os adultos, cumpramos cabalmente o ministério. Paulo fala isso no capítulo 4, verso 5 aqui de 2 Timóteo. Cumpre cabalmente, isto é, não deixa que o diabo tire nada. Não perca a sua vida, não perca a sua juventude. Deus chamou você, Timóteo, Deus chamou você jovem, e você não pode ser negligente. Segunda palavra para o apóstolo Paulo, de Paulo para Timóteo, é que não basta ter o dom. Ele precisava usar o dom fortemente. Jovem, use fortemente o seu dom. Isso aí está no versículo de número 7. Paulo, no verso 6, diz: Timóteo, use o seu dom. No verso 7, por quê? Pode conferir aí, por favor. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, três palavrinhas aqui que tem que fazer diferença na sua vida. Deus não nos deu espírito de covardia. Servos de Deus não podem ser covardes. Martinho Lutero, quando foi convocado para encontrar o Papa em Worms, e alguém disse que soldados da igreja estariam armados para matá-lo durante o percurso, Lutero disse: não é tempo de covardia. Ainda que haja demônios que vão da terra até o céu,
eu vou. Não podemos ser covardes. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Não seja covarde, Timóteo. Tome seu lugar. Tome seu lugar na escola, se ele fosse um aluno secundarista. Se ele fosse um aluno universitário, Timóteo, tome o seu lugar na universidade. Tome o seu lugar no seu trabalho. Reflita a luz. Brilhe onde você estiver. Deus não nos deu espírito de covardia. Aí 3 palavrinhas interessantes. Que nada é em vão. Calvino dizia que nenhuma vírgula da Bíblia é em vão. Mas aí diz assim, porque Deus nos deu, Ele tem nos dado espírito de poder, no meio amor e moderação. Que 3 palavrinhas interessantes, meus irmãos. Eu passei uma manhã meditando nessas 3 palavrinhas. Poder, no meio amor e depois moderação. Quando alguém exerce o seu dom só com poder, só com a força, é tirania. É um tirano. Tem gente tirana na igreja. Tem pastor tirano. Conversando com alguns alunos sobre os 3 modelos de administração das denominações, o episcopal, que é o bispo que manda, eu queria ter nascido episcopal, mas desde que eu fosse o bispo. Eu queria, se eu fosse o bispo, eu queria. O bispo é que manda. A igreja metodista, as igrejas anglicanas e todas as igrejas pentecostais e neopentecostais são episcopais. Tem a presbiterial, ou alguns falam presbiteral, que tem o conselho que manda, como a presbiteriana. Tem a congregacional, que a congregação é que manda, faz as suas assembleias. E tem a cristã evangélica, que é a junção da presbiteral com a congregacional, e a congregacional representativa. Alguns pastores acham que é episcopal. E aí eu perguntei para os alunos, qual é o melhor modelo? Todos os 3 são bíblicos. Nós temos Paulo falando para Timóteo, eu te coloco aí para você colocar presbíteros, falou para Tito, né? Tem base bíblica. Tem base bíblica para os presbíteros, a liderança da igreja, os diáconos em Atos 6, e tem base bíblica para os 120, para a congregação. Mas há perigo nos 3. Há perigo nos 3. Há perigo na tirania do bispo, há perigo na tirania do conselho, dos presbíteros, e há perigo na tirania da assembleia. Por isso, Paulo usa essas 3 palavras. Poder. E do outro lado, na outra ponta, tem o quê? Moderação. Não é isso que está na sua Bíblia? Só moderação, sem poder, é fraqueza. É a igreja que pode tudo. É a igreja que não se importa com nada. Não há disciplina. Há prostituição, há adultério, há mentira, há falsidade, mas a igreja é moderada. Vamos aceitar tudo. Poder demais, só o poder é tirania, só a moderação é fraqueza. E Paulo fala do equilíbrio. Poder, moderação, e o que é que está no meio? Na sua Bíblia aí, o amor. Use o seu dom com força. Use o seu dom com moderação. Mas não se esqueça de amar, do amor no meio. A maioria de nós, especialmente os jovens, gosta de usar força. Mas Paulo está falando para um rapaz aqui, use a força. Seja forte, mas seja moderado, equilibrado. Mas seja, acima de tudo, no meio amoroso. Trabalhe com amor, com força e com amor. Ame a igreja, ame o seu pastor, ame os jovens, ame as pessoas, ame o perdido, ame o missionário, ame o mundo inteiro. Leão Tolstói, aquele escritor russo, no final da vida, quando está velhinho, morrendo, e a sua última palavra, alguém colocou o ouvido e ele disse assim, amei a muitos. Uma vida cheia de amor. Que seja assim. É isso que Paulo está dizendo. Use fortemente o seu dom. E mesmo sendo jovem, no 1 Timóteo 4,12, Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade, antes seja padrão dos fiéis.
A juventude não é para ser colocada do lado. A juventude não é o futuro da igreja. A juventude é o presente da igreja. A juventude tem que estar dentro da igreja, nas classes, aprendendo e ensinando, nos projetos, na ação social, na contribuição, no zelo, no cuidado com seus pastores. Não é para que o jovem seja covarde, retraído e tímido demais. A timidez em excesso, Paulo fala para Timóteo, estraga o trabalho. É preciso ter poder, moderação e no meio o amor. O contrário disso seria covardia ou seria tirania. Um dos homens mais respeitados da década de 50 foi Tozer. E ele era muito nervoso. No final da vida, ele diz assim: poucas vezes fui chamado de covarde, mesmo pelos meus inimigos mais cordiais, mas minha falta de moderação já foi causa de sofrimento a meus amigos mais chegados. E o nosso melhor modelo é o Senhor Jesus. Foi dito que ele não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, nem esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Mateus 12, 20. A vida de Jesus foi marcada por um equilíbrio, e Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você tem um dom, use esse dom com força, mas com moderação, e no meio, puro amor, muito amor. Essa geração precisa aprender a amar muito. Terceiro e último conselho para Timóteo aqui nesse texto é para que ele colaborasse com os outros. Colabore com os outros, jovem. Está aí no versículo de número 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Preste atenção nessa expressão, participa comigo, participa comigo. Paulo está sofrendo. Ele não tem família. Não temos notícia de que ele tenha pai, ou mãe, ou irmãos. Ficamos sabendo de um parente distante, um sobrinho. No entanto, aqui ele está sozinho numa cela, numa masmorra romana de 3x3, um lugar onde ele vai morrer. E ele diz: Timóteo, participa comigo, em primeiro lugar, dos sofrimentos, dos meus sofrimentos. Não tenha vergonha de mim e não tenha vergonha do nosso Senhor. Versículo 8 diz: não tenha vergonha de Jesus, não tenha vergonha dos crentes encarcerados, não tenha vergonha dos crentes oprimidos, não tenha vergonha dos crentes pobres, ele diria, pobres. E não tenha vergonha do testemunho de Jesus, não tenha vergonha da cruz, não tenha vergonha da morte, não tenha vergonha dos servos de Deus em lugar nenhum na parte da terra. Não se envergonhar de Cristo, não se envergonhar dos crentes, pelo contrário, participar. Jesus diz que quem tem vergonha dele, em Marcos 8:38, qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, se alguém não defender as minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Marcos 8:38. Participa comigo. Vejam, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, quanto tenha sido na história da igreja, especialmente na história da formação da igreja, depois de Jesus, a pessoa mais importante, Paulo formatou a igreja. Jesus fundou a igreja, mas foi Paulo quem formatou. Jesus nunca falou de presbítero, Paulo fala. Paulo é que fala sobre como é que deve ser a Santa Ceia.
Paulo é quem, olhando os evangelhos, faz como é que deve ser a disciplina eclesiástica. Paulo é quem estabelece o trabalho da liderança da igreja. Paulo é quem fala sobre os dons. Sem o apóstolo Paulo, nós seríamos uma seita. Nós não teríamos formatação, não teríamos parâmetros. Mas Paulo nunca trabalhou sozinho. Podemos pensar em alguns nomes que estavam juntos do apóstolo Paulo, em parceria? Fale aí em voz alta, se você lembrar de um nome. Barnabé, João Marcos, Silas, Silvano, Filemon, Áquila, Priscila, Arquipo, Tíquico, e tantos outros nomes, né? Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Quer dizer que se um apóstolo como o apóstolo Paulo precisava trabalhar em parceria, nós também precisamos. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, a sua timidez e indolência e fraqueza atrapalha o evangelho. Participa comigo, sofre comigo, não tenha vergonha, seja um comigo. E sabe, meus irmãos, nenhum jovem pode fugir dessa responsabilidade da sua igreja. A sua igreja é o lugar que Deus plantou você. Você não tem que ir embora dela porque ela tem problema, porque ela tem problema. Você precisa amá-la, cuidar dela, se importar, fazer parte de uma juventude com paixão. Seria tão bom se os jovens tivessem mais paixão. Eu posso estar enganado, mas quando eu me converti na Igreja Cristã Evangélica de Vila Redenção, ali 1989, eu acho que ali aquela igreja passava por um avivamento. Eu não consigo descrever de outra forma. Você chegava na igreja no domingo de manhã e eu via lá na sala lá atrás orações dos jovens. A juventude chegava meia hora antes para orar. Orava na porta da igreja, orava no estacionamento, orava lá atrás, visitava, chorava diante de Deus, evangelizava. Quase todos os batismos eram fruto de um trabalho da juventude, e os jovens visitando uns aos outros em intercâmbios, e buscando ao Senhor, e vigílias, e os jejuns desafiando a alma. Tudo aquilo naquele tempo de Vila Redenção. Que saudade daquele tempo para a nossa juventude. Jovem precisa agir com paixão. Jovem precisa agir junto com seus pastores. Pastores não são inimigos. Eles são pessoas, companheiros de caminhada. E é isso que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, participa comigo. É possível, meus irmãos, que Timóteo tenha ouvido o apóstolo Paulo e tenha reavivado a sua alma. Nós temos duas pistas que essas palavras deram certo. A primeira em Filipenses 2, 19 e 22, quando Paulo diz assim: eu vou mandar até vocês Timóteo, porque eu não tenho ninguém melhor do que Timóteo, de caráter provado. Muitos pensam nos seus próprios interesses, mas Timóteo pensa nos interesses de Cristo. Então parece que Timóteo deu certo. E segundo, no final do livro de Hebreus, o autor aos Hebreus fala: Timóteo foi colocado em liberdade. Então ele foi preso. Se foi preso é porque ele estava sério. Nenhum crente sério seria preso naquela época. E eu quero terminar citando para os irmãos o que li naquele livro, O Caminho do missionário americano que trabalhou na Índia, Stanley Jones. Ele disse que os jovens têm 3 grandes decisões para tomar na vida. A primeira, escolher a profissão. A segunda, escolher o cônjuge. E alguém perguntou: como é que faz para escolher o cônjuge? Sabe o que ele fala? Olha a segunda vez. Você quer namorar uma moça? Olhe pela segunda vez. Não vá de rápido. Quer namorar um rapaz?
olhe uma segunda vez. O que ele está dizendo é o seguinte: pensa bem. E a terceira grande decisão, cada jovem precisa escolher uma filosofia que vai permear toda a sua vida. Filosofia. E ele diz, sem filosofia, você está perdido. E Stanley Jones diz no seu livro, talvez a filosofia seja mais importante do que escolher a profissão e escolher a esposa ou o esposo. Porque se você tem uma filosofia de vida certa, então você vai escolher certo. E lá no final do capítulo ele diz, e eu quero propor que os jovens escolham uma filosofia de vida que esteja totalmente direcionada para Jesus. Ele diz que Jesus, jovem, dizendo ele, uma conversa com os moços, que Jesus seja o centro da sua vida. Que Jesus seja a sua maior paixão. Que Jesus seja o seu estilo de vida. Que Jesus seja a sua filosofia. Que a Bíblia seja o seu livro do coração e da alma. Que a igreja seja o lugar do seu encontro com Deus. E de você conhecer pessoas, mas acima de tudo, de ter uma experiência maravilhosa com Deus. Uma filosofia que tem Jesus, uma paixão por Jesus. É isso que Paulo fala para Timóteo. É isso que os pastores e pais esperam de seus jovens e filhos. É isso que a sua denominação espera de vocês. E no finalzinho, eu disse que tenho alguns desafios, eu não vou demorar neles. O primeiro é que nós, como denominação, nós estamos com 2 grandes desafios que nós temos falado para todos os pastores e todas as igrejas. O primeiro é que nós precisamos crescer como igreja local. É o que chamamos de revitalização da igreja. As igrejas precisam crescer, meus irmãos. Nós não podemos aceitar que nós temos que ter igrejas só com 100 membros, 200 membros. Nós precisamos crescer. A Igreja Batista tem em São Paulo mais ou menos 5 igrejas com 5.000 membros. Nós chegamos em São Paulo primeiro do que eles. Nós precisamos crescer. A sua igreja pode e precisa crescer. E a ICEB tem um modelo de crescimento para a igreja, que eu chamo de marcas de qualidade das igrejas que mais crescem no mundo. Uma pesquisa foi feita há 20 anos atrás, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, perguntando quais são as marcas de qualidade das igrejas que mais crescem no mundo. Eles descobriram 8. Já está aí no painel? Irmão, pode colocar para mim? Colocou? No finalzinho, está aí? Leiam comigo, meus irmãos. Liderança. Isso. Essas 8 marcas, há uma pesquisa que pode ser feita na sua igreja, chamada Perfil DNI, Desenvolvimento Natural da Igreja. Todos os pastores da nossa denominação já estão informados sobre isso, mas eles vão precisar da juventude, para que todas essas marcas estejam na sua igreja. E se não tem, você não tem que ir embora dela não, você diz, eu quero trabalhar nisso aqui. E preste atenção nos adjetivos. Toda igreja tem liderança, mas aqui é liderança capacitadora, liderança capacitando liderança. Tem estrutura, mas são estruturas eficazes. Ministérios orientados pelos dons, grupos pequenos, espiritualidade contagiante, cultos inspiradores ou inspirativos, evangelização criativa e relacionamentos marcados por amor fraternal. Converse com seus pastores sobre isso. Voltem para casa, pastor, e o DNI que o pastor Luiz César tem falado com as igrejas? Empurre seu pastor, chame seu pastor, fale para ele do DNI, entre lá no site da Editora Esperança, veja lá livros do desenvolvimento natural da igreja. Na convenção, nós vamos ter todos os livros do DNI à venda e coisas assim. Simpósios estão sendo feitos do DNI, agora vamos ter um em Goiânia, dia 7 e 8 de março, na ICE Central.
E eu gostaria muito de ver gente jovem ali e pensando no DNI. Segundo desafio, tem um terceiro, mas o segundo é que nós queremos plantar dezenas de igrejas. Tem o número 100. Ele não foi aprovado assim 100 igrejas, mas a ICEB quer plantar muitas igrejas. Nós já temos plantado. Esse ano já nasceu uma igreja em Marabá, mais uma em Anápolis. Vai nascer mais uma agora em Santa Catarina. E igrejas estão nascendo. E a juventude pode pensar seriamente em plantar igreja. Você pode pensar nisso? Será que Deus pode plantar uma igreja a partir da juventude de uma igreja local? O Honório, seminarista, que agora é pastor de Guiné-Bissau, ele disse que os adolescentes saíam da cidade de Guiné-Bissau, da capital, Bissau. Eles pegavam um barco e iam para uma ilha, e lá eles fundaram uma igreja que está lá até hoje, igreja fundada por adolescentes. Igrejas nascem em qualquer lugar. A igreja é como uma árvore. Ela nasce no asfalto. Onde plantar, ela nasce. Idosos plantam a igreja. Em Fortaleza, um pastor de 74 anos, completou 75 agora, abriu uma igreja. Eu estive lá no início do ano passado, ele falou, pastor Luiz César, o senhor tem uma igreja para eu pastorear? Eu falei, não tenho. Dificilmente uma igreja vai chamar um obreiro de 74 anos, o senhor já aposentou, o senhor é jubilado, goze o jubilamento. Ele, não, pastor, não quero não. Eu olhei para ele e falei, pastor, por que o senhor não abre uma igreja? 74 anos, a mulher também idosa. E 2 meses depois, ele me liga, pastor Luiz César, eu estou levando a sério aquele negócio. Eu nem sabia que negócio que era mais, né? Joguei a bomba e corri. Eu vou abrir uma igreja aqui em Fortaleza. Aí, então abre. Meus irmãos, ele abriu uma igreja. Ele alugou um salão. Ganhou as cadeiras. E ele mandou um WhatsApp, pastor, a igreja tem 2 membros. Eu e a minha esposa. Mais ou menos 15 dias atrás, ele mandou uma nova foto. No mínimo, tinha 15 pessoas naquele culto. 74 anos. E se um homem de 74 anos pode abrir uma igreja, os irmãos aqui, o mais fraco dentre nós pode abrir. Homens, mulheres, crianças e jovens. Já pensou, Pedro? Se a Comoceb nos ajuda nisso, e daqui a pouco nasce uma igreja que a gente diz assim, essa igreja aqui nasceu porque a juventude de determinada região ou igreja iniciou num bairro distante, na casa de numa outra cidade, foi passar férias e começou uma igreja. Eu acredito nisso. Eu penso que essa juventude precisa abandonar um pouquinho a televisão, o videogame, as noites de pizza depois do culto, as brincadeiras, a festa de fantasia, alguns até a noite do pijama. Para ser intrépida, para ser forte, para reavivar o dom e para fazer o trabalho de Deus enquanto é tempo. Terceiro desafio, e último, eu vou terminar. É que pode ser, aliás, não é certo que num ambiente como esse, Deus chamou alguns aqui para o ministério pastoral ou missionário de tempo integral. Porque Deus chama. E quando Deus chamar, seus pastores reconhecerão isso, seus pais. Nosso seminário está lá prontinho para receber vocês. Para ser uma bênção na vida de vocês. Porque Deus chama. E meus irmãos, nós estamos precisando desesperadamente de pastores. Eu estou atrás de um pastor para Boa Vista, lá em Roraima. Tem salário, mas não acha. Ninguém quer ir. Já procurei vários. Nós estamos atrás de um pastor, convidei 2 para ir para Vitória no Espírito Santo. Abrir uma igreja lá. Não, pastor, agora não.
ainda há lugar. Deus precisa desesperadamente. Aliás, a igreja, porque Deus não se desespera. A igreja precisa desesperadamente de homens e mulheres de tempo integral se preparando para servir ao Senhor. Okay? E quando Deus chamar, porque Ele chama, a ICEB, através do seu seminário, está prontinha para ajudar no treinamento. Feche os seus olhos. Fala com Deus. O que Deus falou com você? Responda. Fala silenciosamente com Deus. E depois eu oro. Fala com Deus. O que Deus falou com você? Responda. Senhor Deus, termina aqui a parte do pregador e começa a parte do Senhor, ou continua. Que hoje, quando os teus servos colocarem a cabeça no travesseiro, que o Senhor continue falando, reavivando suas almas, aquecendo seus corações, despertando suas mentes, derramando dons e vocação, libertando do pecado, dando aos teus servos comprometimento com a santidade, com a beleza espiritual, e enchendo as mãos dos teus servos de capacitação, de força, de moderação e de amor. Que não haja negligência. Tudo aquilo que o Senhor quis falar e falou, que fique nos corações. Aquilo que é do homem, aquilo que eu falei que não tiver sentido, que caia por terra, que perca o valor. Mas tudo que for do Senhor, que não saia da mente e dos corações dos teus servos que ouviram esta mensagem nessa noite. Porque é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu vou mandar essa mensagem no WhatsApp do Pedro, viu, Pedro? Ali em PDF. Aí o Pedro pode mandar para todo mundo. Se os irmãos quiserem refletir depois, ver se tem algum versículo errado. Amém? E reverberar isso aqui, quem sabe conversar com a juventude da sua igreja. Eu mando para o Pedro ainda hoje.